Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 75º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Tudo bem, Lúcia Porto? Tudo bem, Lúcia Matos, tudo ótimo e tudo assim sintonizado, né? Porque mais uma vez na história deste país, deste mundo e deste programa, nós vimos com a mesma roupa sem combinar. Né? Mesmo que não tenhamos nenhuma marca nos apoiando, a gente diz aqui repetidas vezes, vocês podem ganhar um desconto, mande 2 pelo preço de uma. Tá, ok. Então, finalizando para Lúcia Matos não me xingar, esta é a nossa 7ª temporada, que se chama Encontro às Cegas. Está nos levando a conhecer os amigos dos amigos dos amigos dos amigos. Começamos com a nossa amiga Cláudia Becher, Relações Públicas, comunicadora, sommelier de chá, ceramista e joalheira. A Cláudia nos levou a uma viagem pelos confins do Brasil, começando por Ilhabela, passando por São Paulo, fomos, se eu não me engano, a Fortaleza, Recife, fomos a Brasília diversas vezes, passamos por Espumoso, por Gramado, por Três Coroas, tantas coisas aconteceram, voltamos para Porto Alegre agora já, depois de uma longa temporada, né? Muita coisa legal que aconteceu, né? Artistas, educadores, empresários, comunicadores, né, Lúcia Matos? Foi bacana. Muito legal, isso aí, esse é o Encontro às Cegas, né? E no episódio anterior a gente conheceu a Carla Dávila, educadora, dona da escola infantil bilíngue To Be Kids, e ela nos indicou a convidada de hoje do Encontro às Cegas, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que como a Carla também trabalha em educação, mas na área da psicologia escolar, e como a Carla decidiu empreender. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais da convidada da Carla Dávila, da indicação dela pra gente. Mas eu quero lembrar que todo mundo recebeu o cheirinho do Quase Sem Pauta, todos os convidados estão recebendo nessa temporada o nosso aroma, especialmente feito pela Santo Aroma, essa empresa da talentosa e querida amiga Lu Rec, lá de Gramado. Ela criou pra gente um aroma especial pro Quase Sem Pauta, que é maravilhoso. Então a gente já quer agradecer mais uma vez essa parceria com a Lu do Santo Aroma, né, Porto? Isso aí, quem ainda não viu, a gente convida para dar uma espiada, né, ali no nosso perfil do Instagram, que a gente contou rapidamente assim a história da Santo Aroma a partir de um livro especial que eles fizeram agora para os 20 anos, comemorados aí no final de 2023, agora no terceiro semestre, no quarto trimestre aqui de 2023, a historinha do Santo Aroma que ficou muito bacana. Bom, perfumadas estamos todas, e agora, nesse 75º episódio da temporada do Encontro às Cegas, a gente tem o prazer de receber uma amiga da Carla Dávila, que é a Caroline Brandalize, que a gente já recebe chamando de Carol, né? E aí, Carol, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Não, já estou me sentindo amiga BFF de vocês. Isso aí. Bom, a nossa amiga BFF Carol Brandalize, né, formada em 2001 pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, atuava na psicologia clínica e nos últimos 10 anos trabalhou no Colégio Província de São Pedro com psicologia escolar. Em 2021, ela resolveu mudar de vida, né, e empreender na mesma área que a área da educação, e abriu o Ensina Mais Turma da Mônica, o Ensina Mais Poa Boa Vista, um espaço de reforço escolar e atividades especiais como robótica educacional, que atende a crianças dos 6 aos 14 anos. A Carol também atende no consultório e é especializada em psicologia da infância e da adolescência. A Carol tem 45 anos e acho eu, e a Matos também, aqui pode dizer isso, porque a Matos é mãe também, que a Carol deve ter bastante experiência na área, porque é a mãe da Antônia, que tem 14, e da Beatriz, de 4. É isso, Carol? Isso aí, certinho. Antônia, 14, está lá na Taylor Swift agora, e meu coração na mão, mas orgulhosa, né? Orgulhosa por ter ido. A gente tem primas lá no Rio, então se encontraram. E é uma experiência muito importante para a vida, tanto para a vida dela quanto para a minha, né?
de autonomia, muito especial. bacana, né? Muito Isso legal. aí. A Lúcia Matos, Carol, quero fazer um parênteses em autonomia. A Tá. Lúcia Matos tem 2 filhos, só vai deixar os filhos dela irem no show quando fizerem 25 anos, eu acho, mais ou menos. Ah, tu não, acha? Matos. Vem me visitar que a gente trabalha isso. Qual é o próximo show? Mentira da Lúcia Porto, que hoje ela, sei lá, ela tomou um chá de agitação e ela está implicando com a minha pessoa. Não, que isso. Carol, vamos começar com a única pergunta certa aí Tá. do Quase Sem Pauta, tá? E desse nosso episódio. Por que tu acha que a Carla te indicou para esse encontro às cegas com a gente? Bom, primeiro foi uma surpresa para mim quando ela entrou em contato e disse, ó, te indiquei para uma entrevista. E eu falei, ai, ótimo, vamos lá, porque eu topo todas, né? Não sei o que que é, mas pelo menos eu vou conhecer pessoas, vamos divulgar e fazer o networking, isso que eu pensei. A Carla, ela trabalhava numa escolinha de educação infantil e há muito tempo atrás, eu acho, gurias, acho que uns 8 anos, assim, que eu também trabalhei nessa escolinha, numa escola de educação infantil, junto com a Carla. E Uhum. aí, fiquei lá um tempo, depois eu saí, e aí veio, né, pandemia, eu acompanhei que ela abriu uma escola, mas assim, nós nunca mais nos falamos pessoalmente, a gente se acompanha nas redes, mas não tão intensamente também. Então, para mim, foi muito legal, assim, essa indicação. Eu entendi, pelo menos, como uma pessoa que ficou marcada de alguma maneira, assim, na vida dela, né? E eu acho que isso é o mais importante da vida, as conexões, o que que a gente aprende, o que que a gente deixa, mas foi uma surpresa muito positiva. Que legal. E é muito legal essa coisa das conexões, né? E a profissão que tu escolheste é uma profissão que traz muito isso, né, Carol? Conta um pouco da tua história profissional, assim, como é que tu optaste por essa área aí, né, para estudar e para levar a Uhum, vida? uhum. Entrei na PUC, assim, super cedo, né, com 16 anos, então, na verdade, foi muito mais uma escolha por vocação, assim, e por ter umas características da profissão muito propícias, assim, de acordo com a minha personalidade, eu acho. Então, foi uma escolha bem tranquila, sempre fiz estágios na faculdade, sempre atuei, assim, bastante. Depois de formada, eu fui fazer uma formação em psicoterapia de orientação psicanalítica. Nesse momento, abri o consultório, trabalhava com uma equipe interdisciplinar que avaliava as questões, as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. E eu tinha sido estagiária do Promita de São Pedro, e quando eu fui matricular a Antônia, imagina, ela tem 14, então há 13 anos atrás, surgiu a possibilidade de voltar como psicóloga, né, e trabalhar no SOI. Então, durante um bom tempo, eu ainda conciliei a escola com o consultório, e aí chegou um momento que eu aumentei minha carga horária, fiquei lá por, né, quase 40 horas semanais, e aí fui também fazer uma formação em psicologia escolar, assim, eu gosto muito de estar estudando, de estar vinculada, para também não ficar um trabalho solitário, né? Eu acho que a psicologia, a gente, né, vocês brincando e conversando e tal, a psicologia não tem tanto isso, né? A psicologia é um trabalho muito mais solitário. Eu falava e falo, assim, que os atendimentos e os acompanhamentos é um trabalho, assim, nos bastidores mesmo, né? Então, a gente também, às vezes, vê aí os pacientes, os alunos, indo para o show da Taylor Swift sozinhos, Sim, sim. e a gente fica orgulhosa, eu fico orgulhosa, mas ao mesmo tempo não dá para postar, né? Tá pago, ajudei a decolar. Então eu acho que é um trabalho muito nos bastidores, assim, por isso que eu também Carol, sempre que falo. diferenças que dá para estabelecer entre um trabalho de psicologia clínica e a psicologia escolar? Porque tu, na tua clínica, tu também atende muita criança e adolescente, né? Que é mais ou menos a tua relação quando tu estavas no província, né?
Uhum. Assim, ó, no consultório, muitas vezes, e as crianças chegam, e eu acho que um jeito mais fácil, assim, a queixa, que é mais fácil de identificar, é a questão escolar, né? Alguma questão de desenvolvimento também, de atraso de desenvolvimento, mas muitas vezes nas crianças as questões escolares preocupam e os pais buscam terapia, e quando a gente vai ver, tem outras coisas envolvidas, como alguma coisa de ansiedade ou né, alguma questão até mais depressiva, e fora também alguma dificuldade ou transtorno como TDAH, por exemplo, né? Então, assim, acaba sendo uma busca, talvez, através dessa questão escolar, mas que tem outras coisas envolvidas e que daí a psicoterapia trabalha com o paciente junto também com a família. Essa parceria é fundamental. E como psicóloga clínica, quando a gente atende crianças e adolescentes, a gente também tem esse contato com as escolas, né? Tanto para ver como é que a criança está funcionando lá, ou então para fazer algum tipo de ajuste, de alguma necessidade de acomodação pedagógica ou de intervenção psicológica mesmo. E a psicologia escolar, quando a gente está dentro da escola, a gente trabalha muito assim com a prevenção, né, com dinâmicas e intervenções de prevenção, sempre atenta, eu acho assim, aos marcos do desenvolvimento e do funcionamento. Então, assim, esse é o nosso norte, a gente tem que saber como é que deve se comportar e aí também, se sair um pouco disso, fazer um trabalho com a escola e família. A gente faz também atendimentos com os pais, né, com os profissionais que atendem os alunos, e aí, assim, né, gurias, também intervenções com os professores, reuniões de professores, reuniões informativas, muito, assim, das questões, dos diagnósticos, né, que estão cada vez mais em evidência, né, na escola. Então, eu acho que é um trabalho também de informação que é muito importante, né? A área da psicologia em si, a formação, né, o estudo da mente das pessoas, né, é algo muito denso, muito complexo, né? Tu falou, é bastante solitário também, exige muita reflexão, né? Muita coisa a gente fala de que de uma certa forma é muito ligado ao trabalho, por exemplo, de juízes, magistrados, né? Você tem que fazer provavelmente julgamentos durante todo o dia, de acordo com as pessoas, como elas são, se comportam, o seu entorno. Como é fazer uma transição, que não é bem uma transição, na verdade, tu está agregando algo, né? Desse trabalho mais denso do dia a dia do consultório para um trabalho mais até matemático e lógico. Na hora que tu resolveu empreender, tu teve que mexer em planilha também, em custo, em contratação, em gente, né? Como é que é deixar de lidar tanto, né, com a área de humanas e passar a lidar com as exatas também, Carol? Confesso que para mim é uma dificuldade, assim. Eu até muitas vezes fico resistente em olhar esse lado, porque realmente não é minha praia, mas é uma coisa que eu estou aprendendo e estou vendo que é necessário. Por exemplo, nunca pensei que eu fosse fazer nota fiscal, eu aprendi, sabe? Né, as coisas, leis trabalhistas, essas coisas todas que eu tinha uma ideia, mas eu não sabia de fato como funcionava. Não é o que eu amo fazer. O que eu amo fazer é receber as crianças, receber as famílias. Acho que essa formação em psicologia agrega valor, né? Como também todo mundo diz toda hora, mas assim, agrega valor ao meu trabalho aqui na Ensina, porque quando vem uma criança mais agitada, eu já tenho um treinamento, digamos assim, para fazer uma intervenção mais adequada. Crianças com diagnóstico, déficit de atenção ou até autismo, né? A gente já sabe, então, como lidar, como é a dinâmica deles e as famílias. Então, eu acho, e é o que eu gosto, que a psicologia escolar e a psicologia clínica também estão aqui comigo nesse dia a dia da escola, né? A escola é uma franquia, então existem unidades no Brasil inteiro, e aí
surgiu a oportunidade de trazer aqui para Porto Alegre. Eu sou a minha é a única unidade em Porto Alegre da Ensina Mais, e aí foi uma coisa muito pensada no sentido de que é um serviço que eu gostaria de oferecer. Por quê? Primeiro que tem Desculpa, Lúcia, fala. Não, e que é só para o pessoal entender, é um espaço de reforço escolar, né? E robótica, isso, né? Isso, é uma escola de apoio educacional, português e matemática, e robótica educacional. A Ensina Mais tem uma parceria com a Maurício de Souza Produções, então todo o material didático, toda a escola, né, vocês estão vendo ali nos fundos, tem os personagens da Turma da Mônica, o que é encantador, assim, é um espaço muito, muito bonito. E quando eu vi, assim, eu também gostei muito, porque daí sai daquele sentimento, daquela sensação de que um reforço escolar tem que estar relacionado a uma sensação, um sentimento de fracasso, entendeu? E Então, não é uma precisa ser escola... chato, né? Não precisa ser chato, não precisa ser nada É. forçado. A Lúcia Matos ia adorar esse reforço escolar, ela ama a Turma da Mônica. Eu Ah, adoro. pode vir visitar. Sei que é longe para ti, né, Lúcia? Mas o convite está aí. Carol, deixa eu te perguntar, tu estava falando, né, agora exatamente sobre essa questão de não vir com a carga do reforço escolar de ser algo ligado ao fracasso. E aí tem todo o teu conhecimento, né, extra, né, psicológico, de também trabalhar a questão da autoestima, né? Porque normalmente quem procura um reforço é porque está precisando, É. não conseguiu, né, chegar naquele conteúdo, precisa reforçar aquele conteúdo. Então, tem a ver com essa questão também dessa sensação de trabalhar a autoestima num período que é o da pré-adolescência, por exemplo, a adolescência que, nossa, é difícil, né? Tudo é questionado, né, Carol? Uhum. Eu acredito nisso, eu acredito, né, que o afeto faz toda a diferença no desenvolvimento cognitivo. Então, até é um pouco difícil de explicar, gurias, porque tem um produto que eu tenho que vender, que é da franquia, que é o apoio educacional, a robótica, mas, assim, a nossa relação e a interação das crianças, tanto entre elas como com a gente, assim, é muito agradável, é muito positivo. Sabe que tem essas questões de empreendedorismo, né, que não paga a conta, assim, mas a psicóloga se apega, que tem alunos que estão conosco desde do ano que inaugurou, desde 2021. Então, assim, não são crianças que precisam de um apoio. Acho que quando entraram, sim, tinha uma defasagem escolar, muito também pela pandemia, mas que continuam vindo aqui porque gostam, porque a gente atende, porque, claro, continuam estudando, fazendo apoio robótico, mas tem um clima, assim, muito, muito agradável, muito positivo e muito afetivo. Então, não paga Porque a conta. vocês. Perdão, não, porque vocês, eu ia dizer que vocês conquistam não apenas os alunos, mas os pais, que ficam com essa segurança já de uma qualificação, né, educacional maior, num ambiente que é seguro, que é tranquilo e que eles estão ali para aprender, né? E ainda mais com esse apoio todo psicológico que tu fornece também, né? E tem muito isso, assim, né, do cuidado, assim, a gente cuida das crianças e é uma coisa também do meu jeito, né, então acaba sendo, mesmo sem eu perceber, assim, a gente tem sempre um lanche, no aniversário sempre vai ter um bolo, essas coisas, assim, de relação mesmo, né. Mas, Carol, olha só, tu resolveu empreender em 2000, quer dizer, tu empreendeu em 2021. Aí eu te pergunto, tu já queria empreender e a pandemia estava ali no meio, ou tu resolveu empreender depois da pandemia, alguma coisa que mexeu contigo, era um objetivo teu? Porque não é fácil, né, empreender em 2021, o mundo virado de cabeça para baixo, né? Eu tinha esse desejo, assim, né? O que eu acho que mexeu de fato comigo foi que em 2019 eu me engravidei, então, da Beatriz, que hoje tem 4 anos,
E aí juntou tudo, Lúcia. Gravidez, super tranquila, tudo bem, mas assim, puerpério. E eu falo assim, eu voltei para a liberdade e veio a pandemia. E aí, home office, bebê, fruta às 9, almoço às 11, sem vó, sem auxiliar. E aí surgiu, assim, através de um contato, assim, que a gente tem de São Paulo, que essa franquia é de São Paulo. Ah, e daí eu sou corajosa e sou criativa e acho que tinha tudo a ver comigo. Não estou dizendo que é Vamos lá. fácil, né? É. Não é, né? Não é fácil. Então, assim, tem dias, claro, que eu estou mais chateada, repensando, daí, mas eu acredito nessas coisas assim, ai, daí daqui a pouco eu recebo uma mensagem, ou ai, daqui a pouco alguém que foi indicado me liga. Então, assim, tem que ter essa paciência, né? Esse tempo, aquilo que é muito bonitinho de ouvir, mas é difícil de viver, que é o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas, então, vamos em frente. E tu tá colhendo já faz bastante tempo nessa área, né? Eu acho que assim, gurias, tenho pessoas que vêm até ensina porque já me conhecem, né? Da escola, ou então do consultório, ou então, né, fazendo o link assim com a indicação da Carla. Pensa bem quanto tempo que eu não via a Carla, que eu nem sabia que ela poderia me indicar. Então a gente, né, essas coisas ainda, ou ainda não estão acontecendo, então essas coisas que fazem a gente seguir adiante, né? Aproveitando a Carla aqui, antes da gente entrar na questão das amizades, mas saindo um pouco do teu dia a dia da escola e do negócio, né? O que que tu faz quando tu não tá cercada de crianças, seja dentro de um consultório, né, individualmente, ou seja, com muitas delas na escola? Como é que é a tua vida fora da psicologia? Se é que a gente pode viver fora da psicologia trabalhando com isso, né? Assim, eu, enfim, fui casada, a Antônia nasceu, me separei, depois logo casei de novo, viajei, né? Daí depois a gente decidiu, então, na chegada perto dos 40, o vai ou não vai, e aí engravidei da Bia. Quando eu estava pensando nisso, assim, né, gurias, claro, eu gosto de viajar, gosto de fazer churrasco, mas eu não sou, assim, tão expansiva, eu não sou, assim, arroz de festa, sabe? Eu gosto de ficar na minha, eu acho, assim, que eu estou saindo de um movimento tanto de empreender e de implantar e tal, mas também, assim, a Bia agora fez 4 anos, ela não dormiu durante 3 anos e meio, com certeza. Eu acordei todas essas noites, ainda abri a ensina. Então, assim, eu gosto Nossa. mais de ficar em casa. Gosto mais de ficar em casa. E é um momento também de retomar a minha vida como mulher, né? Assim, retomar minhas amizades, que agora ela está mais independente, com mais autonomia. Então, eu também estou buscando fazer essas coisas, né? Me Então, reencontrar. A Carol é da nossa tribo, então, de ficar em casa, Lúcia Matos. é verdade. E já que ela já deu o gancho de retomar as amizades, e essa nossa BFF, tempo é, ó, É. e essa nossa temporada é sobre isso, né? Fala sobre amizade. Eu queria que tu contasse um pouquinho o que que as amizades representam para ti, assim, qual é a importância disso na tua vida? ah, bom, amizade é muito importante. Eu não sou uma pessoa, eu tenho muitos conhecidos, tá? Eu tenho total noção disso, assim, eu tenho muitos conhecidos e tenho poucos amigos, amigas, né? Amigos. Acho que a gente vai também envelhecendo e a gente não tem só amiga ou amigo, as outras famílias, né, se tornam amigos, assim. Então, eu me vejo assim com poucos amigos no sentido de que amigo a gente confia, amigo a gente bate papo, amigo a gente se abre, né? A gente tem que estar disponível. A gente Então, implica, né? Eu adoro implicar com a Lúcia Matos. é, pois é. Já notou, né? Aham. Mas vocês estão há muito tempo sendo amigas, né? Então já tem essa Nossa, liberdade, Nem né? fala. Mas Melhor não falar. eu tenho essas amigas de implicância também. Mas acho que também quando a gente trabalha e depois, não sei, acho que não,
sabe assim, essa diferença de o que que é colega de trabalho, o que que é amigo, às vezes a gente vive nesse dia a dia sem nem pensar nossas relações, né? Então, com certeza eu tenho amigos que eu fiz no trabalho, amigas que eu fiz no trabalho, e outras pessoas também, assim como eu devo ter virado colegas para elas, elas também viraram colegas para mim, o que é uma coisa bem natural, né? Como é que a gente faz um amigo? Como é que a gente mantém um amigo psicologicamente falando agora, doutora? Olha, tu sabe que aqui na Ensina, e às vezes, assim, eventualmente, daí eu lanço isso, assim, eu faço as oficinas de habilidades socioemocionais, que também é um assunto que me encanta. E tem um casal lá de psicólogos que lista algumas das habilidades, e eles listam expressividade emocional, empatia, civilidade, enfim, resolução de problemas, comunicação, né? A comunicação assertiva, que é o grande desafio, mas também fala de amizade, que a amizade é uma habilidade social, socioemocional que pode ser desenvolvida. Agora, qual é o segredo? Primeiro eu acho assim, né? A afinidade é um negócio que tu não explica, né? Por que que às vezes a gente diz, bateu o santo, não bateu o santo, fechou, não fechou? Isso é uma coisa muito inconsciente, de afinidade mesmo. E aí, bom, vai se aproximando e também acho que se identificando, mas junto com isso, né, gurias, não é a frequência, a intensidade do contato que define uma amizade. Vocês devem saber disso também. À medida que a gente vai crescendo, ficando mais velha, a gente também fica sabendo disso de uma forma muito tranquila, né? Tem amigos lá da praia que eu não vejo, não vi nunca mais, mas que eu encontro e parece que foi ontem. E tu Da vai comer um nossa É. última picolé daqui conversa. bom, né? Daí com eles. É. E procurar É. ali se não tá sorteado, né, guria? É, Não, não tá. o Tu estava pauzinho sorteado. Tu estava falando dessas habilidades emocionais que são, hoje em dia, assim, quando a gente estuda mercado de trabalho e o futuro, né, do mercado de trabalho, se fala muito nisso e da importância hoje, as pessoas valorizando muito mais essas habilidades emocionais na hora de contratar as pessoas do que as técnicas propriamente ditas, né? E a outra coisa que a gente também vê muito em pesquisa, Carol, é a importância das amizades, né? Quer dizer, de uma rede social e das relações das pessoas, né? Eu acho que a amizade tem esse poder é, em diversos momentos da vida de uma pessoa, né? Tu falou, tu estava nenê pequeno em casa, entrou a pandemia, tu queria retomar, tá entrando nessa fase, assim, retomando as amizades. Essas amizades e as relações que a gente mantém ao longo da vida, elas são, para o aspecto emocional, fundamentais, né? Uhum. Fundamentais e porque iniciam, né, na infância mesmo, por essa questão de pertencimento do grupo, né? Então, assim, adolescente é fácil a gente identificar isso, né? Tá todo mundo com o mesmo tênis, com a mesma calça, com o mesmo cropped, né? Tá todo mundo lá. Então, assim, para pertencer tem que parecer, tem que se vestir. Mas isso começa lá na infância. Eu lembro muito bem, da Antônia, assim, quando começou balé, escola, e daí se apegou numa menina que é um amor, que é uma família muito querida, que a ideia, daí os pais, né? Daí os pais se envolvem com as famílias, e aí já vem os eventos, daí daqui a pouco não são mais BFF, né? Porque tem um outro interesse, digamos assim. E isso é um movimento também de tentativa, de acerto e erro, de se sentir bem com uma pessoa e com outra. E acho que nós adultos também somos assim, né? São Uhum. relações cíclicas, né? Que elas vão e vêm, assim. É muito interessante essa coisa das fases, né? Que a gente traz. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui já, estamos aqui falando sobre amizade. É interessante a gente bater um papo com uma pessoa
que trabalha as questões da mente, né, Lúcia Matos? Porque nós somos muito empíricas com tudo, né? A gente se conhece há um monte de tempo, se implica, né? Briga, faz as pazes, briga pouco, né? Mas quando briga é divertido também, é legal. Já brigamos mais, né, Lúcia Porto? Já brigamos mais, faz tempo que a gente não briga, vamos brigar hoje por algum É que a gente tem motivo. tanta coisa para fazer, Lúcia Porto, que não dá tempo de brigar. A Carol estava falando aqui não basta ser, tem que parecer, tem que ter as coisas parecidas. Eu estava me lembrando quando a gente se conheceu que a gente amava David Bowie, né? As loucas do David Bowie, com discos de vinil. Nós somos velha, hein, Lúcia Matos? Hoje a gente tem tudo no streaming e nos livros que a gente vem lendo por aí. Mas tá, chega de David Bowie, que tá lá no nosso feed, vão ler, que é bem legal também. Agora, pra gente terminar, Carol, quem é que tu vai indicar para dar uma sequência nesse papo de louca aqui e por quê? Fale-nos, não esconda nada. Bom, né, a gente está falando de amizade, então eu pensei no seguinte, pensei numa pessoa que é minha conhecida, não é minha amiga, mas que é muito amiga de vocês. Como é que eu descobri isso? Fui stalkear, né? Fui lá, mexer. Psicólogas stalkeiam, anota essa frase, Lúcia Matos. Claro Detetive claro Carol. Claro que sim. E aí achei em comum, assim, das nossas relações, a Luciane Aquino, né, que é colega de vocês, jornalista. Imagino Luciane que da mesma Delgado época. Aquino, que momento! Não, ela é muito mais velha que nós, ela é muito mais velha. Mas essa é best friend, ela é muito, muito amiga há mais de 30 anos, né? Da PUC, dos bancos escolares, da Famecos. Essa é muito amiga. Eu vou dizer que ela é muito amiga e de tanto tempo que naquela época a Lúcia Matos usava um macacão na Famecos, eu me lembro. Nossa, éramos todas bem jovens. Éramos jovens, éramos pessoas que andavam de Fusca com as portas que se abriam. Eu não me lembro o carro que a Luciane aqui não tinha, mas frequentávamos inferninhos na Protásio Alves. Tá, mas então nós vamos ter que encerrar essa temporada, Lúcia Porto, porque assim, ó, ela é best friend. Não, e assim, ó, se vocês têm ela, começam a contar todas as histórias aí, gurias, pelo amor de Deus, é melhor fazer mais um só e deu, né? Eu acho que o último a gente pode fazer uma live, Lúcia Matos, porque vai ser interminável, né, com a Luciane aqui, e efetivamente vai ser um quase sem pauta, porque a gente vai dizer, Lu, fala aí. Muito bom, adoramos. Perfeito para o encerramento, né? E as voltas que a vida dá, hein? E a Luciane Aquino é colorada, Lúcia Matos. Ela é colorada, Mas eu sou Grêmio, Lúcia Matos. Azar é teu. Por isso que a gente não vai encerrar contigo, vai encerrar com a Lu Aquino. Não, a Lu Aquino, assim, uma querida. Não, ia só contar que eu conheci ela através do trabalho, né? Conheço a família, os filhos. Bom, pessoas muito queridas e especiais, assim, então. Que bacana. Acho que é uma boa indicação. Mas, gurias, agora eu fiquei curiosa, o que a Carla falou de mim, depois vocês me contam. Mas como assim? Eu vou ter que esperar. Agora assiste o programa, né? Tu não assistiu ainda, assiste o programa que já tá no ar, foi o anterior, aqui assiste, ele já tá no ar, e aí tu vai saber, tu quis gravar hoje sem ouvir o anterior, agora tu pode escutar, que daí tu vai ficar sabendo, né? Então, tá. Mas tu foi muito elogiada, e tu é muito querida, adoramos te conhecer. Tá rodando aqui embaixo, ó, o @ Ensina Mais Porto Alegre, _ Boa Vista, que é da empresa, né, do espaço de reforço escolar. Ensina Mais, Turma da Mônica, reforço escolar da Carol Brandalize. Onde é que fica, Carol? Na João Valig, 2215, bem pertinho do Iguatemi. Agora, janeiro, a gente faz colônia de férias. Todas as tardes de janeiro tem atividades. Um dia uma oficina de habilidades socioemocionais, um dia oficina de robótica, educação financeira, artes, experiências do Frandinha. Então, eu pego a personalidade, né, de cada personagem e aí a gente inventa em cima disso. Alegria bacana da gurizada e salvação dos pais no verão em Porto Alegre. Né? Muito bom. Gente, obrigada, foi um ótimo papo, Carol. Até a próxima. Nos encontramos em seguida aí com Luciane Aquino. Beijo. Valeu, Carol. Prazer te conhecer. Obrigada por dividir a história com a gente. Até mais. Tchau. Tchau. Você ouviu
Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.